Se você quer ganhar dinheiro com trade e se deparar com esse sinal que eu vou mostrar agora, é necessário que você fuja, que você saia do mercado, que você não faça operações compradas, porque muito provavelmente o mercado irá despencar. Meus amigos, então a grande questão é a seguinte, temos aqui os candles que a gente já explicou em várias aulas. Se o candle é vermelho, né, se cada barrinha dessa daqui é vermelha, isso significa que o preço começou aqui embaixo e o preço despencou e ele encerrou aqui, tá? Basicamente isso. E se o candle é verde, é porque o preço começou aqui embaixo e terminou aqui em cima, ou seja, ele teve uma alta, ele foi para cima o preço. Então, basicamente, temos 4 informações aqui dentro dos candles. A primeira é a direção do preço. A segunda, aliás, é a abertura, o fechamento, e nesse caso a abertura e fechamento, que vão indicar a direção. Nós temos a sombra máxima, que é o preço máximo que o ativo chegou em determinado momento, o preço mínimo, isso vai funcionar para os dois candles. Porém, existe uma classificação de candles que são tanto raras, mas se você se deparar com elas, necessariamente você tem que ficar esperto, tá? São os candles doji que a gente citou em outro momento. Então nós temos o doji 4 preços, tá? E candle doji necessariamente são candles que eles têm um corpo real bem pequeno, tá? Então existe um corpo longo, um corpo médio. Deixa eu desenhar aqui. Um corpo médio, né, seria algo metade desse, um corpo pequeno, e existe um corpo minúsculo, que é o caso do doji, ele fica praticamente como se fosse uma linha. Tanto é que tanto faz, tá? Esse formato de candle que eu vou te passar aqui, tanto faz se ele for verde ou vermelho, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o formato dele. Então nós temos o doji 4 preços, o doji pernas longas, o doji dragão voador, tá? Então ele vai ter uma longa cauda ou sombra inferior e nada em cima. E nós teremos, enfim, o chamado candle lápide, tá? Então tanto faz se ele vai ser verde ou vermelho. E o próprio nome já indica o que pode ser, né? Lápide, né? Lápide lembra cemitério, enfim, lembra o fim da vida e tudo mais. E o candle lápide significa duas coisas. Em um movimento de alta, você está vendo um movimento de alta no gráfico e em determinado ponto apareceu o candle de lápide, isso vai indicar muito provavelmente uma reversão. Então daqui em diante, muito provavelmente o candle, aliás, o gráfico vai cair. Mas preste atenção que não é só isso, tá? Eu vou passar aqui também a baixa, né? Se você está em uma baixa, ele não vai indicar reversão, ele vai indicar continuidade no movimento de baixa. Só que aí é que está. Quando estamos analisando um gráfico, né? Nós sempre estamos atrelados ao tempo do gráfico. Então, quanto cada candle desse daqui vai valer? Quanto que ele vale? Ele pode valer uma semana, um dia, 4 horas, enfim. E como que vai funcionar? Se você ver esse candle aqui em um gráfico mensal, por exemplo, isso não é garantido, mas pode indicar uma queda mais expressiva, né? Uma queda um pouco mais demorada de haver recuperação. Se você ver isso no semanal, não vai ser tão representativo quanto no mensal, mas ainda assim vai ter uma representatividade que é maior do que o gráfico diário e assim sucessivamente. Então, quanto mais tempo esse candle representar, por consequência, mais ele vai indicar a baixa. Só que é claro que quando ele aparecer, não é certeza que o preço vai fazer assim. E é claro que existem ainda variações do candle doji. Claro que a partir do momento que ele não tem esse risquinho aqui, ele tem um corpo real maior, por consequência, a gente já não o considera como um candle doji. Mas efetivamente, a gente pode considerar que se ele tiver uma sombra curta aqui embaixo, né, ou se ele tiver até um corpo real, mas um corpo real proporcionalmente pequeno, a gente pode até considerar, né? Ó, tem um corpo real pequeno e uma pequena sombra aqui, enfim, a gente pode até considerar.
Olhando aqui para o gráfico, por exemplo, a gente não tem nenhum Candle Doji. A gente tem esse daqui, que se aproxima da formação Candle Doji, mas ó, ele vai ter um corpo real, não é só o risquinho, mas ainda assim já serve, e ele vai ter uma pequena sombra mínima aqui, mas efetivamente ele está quase adentrando no Doji. Mas ó, aconteceu aqui no gráfico semanal, o preço até deu um respiro para cima, mas depois disso caiu, ok? Recuperou, foi adiante, né? Mas é aquela coisa, não foi um Candle Doji tão expressivo assim. Mas a gente pode considerar o Candle parecido com o Doji, algo que talvez traga uma proximidade do que seu movimento representa. Mas a grande questão em torno disso tudo é o seguinte: nós sempre trabalhamos a favor da tendência. Então, se estamos em uma tendência de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes, nós trabalhamos sempre comprando nesse ponto para vender nesse ponto. Daí, nós compramos nesse ponto para vender nesse ponto, para a gente aproveitar os topos e fundos ascendentes. Se estamos em uma tendência de baixa, nós já temos o ativo em carteira, nós vendemos nesse ponto para recomprar aqui embaixo. Depois nós vendemos nesse ponto para recomprar aqui embaixo. Basicamente isso. E se você não está vendo esse vídeo pelo meu canal, se está vendo esse vídeo por um outro lugar, eu te convido a se inscrever. Então coloca na busca do YouTube Marcos Eduardo, você vai encontrar meu canal, te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações. Se você está vendo esse vídeo diretamente no meu canal, te peço aí um like, porque isso ajuda demais. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até mais.